Bem-vindos a mais um podcast, o podcast de arte, cultura e entretenimento. E eu tô aqui, hoje eu vou fazer, agora eu vou fazer a minha descrição para o pessoal que não enxerga, tem baixa visão. Eu sou Mila Posse, apresentadora do programa. Eu sou uma pessoa com nanismo, eu tenho pele clara, cabelo claro, encaracolado, mais ou menos na altura dos ombros, olhos castanhos. Eu estou usando um óculos de armação verde e estou vestindo sobre uma camiseta um lenço com motivos étnicos em marrom, vermelho, amarelo, tons terra. Estou na frente de uma parede com uma cortina escura, preta, e do meu lado eu tenho aqui uma parede de madeira com 2 quadros da Marta Adriana Posse Cabral e um telão com o logotipo do Possecast. Bem-vindos todos. Hoje a gente vai conversar com a Sandra Cavalheiro, que é ceramista e trouxe coisas maravilhosas para a gente conversar aqui. Tudo bem, Sandra? Bem-vinda. Tudo bem, Mila, e você? Obrigada. Bem-vinda. Faz sua descrição para a gente. Meu nome é Sandra Cavalheiro, eu sou ceramista e estou vestida de preto, com vestido preto, cinto preto, um colar de cerâmica verde. Tenho cabelo comprido, castanho claro, meus olhos são castanhos escuros e com uma fisionomia um pouco comum. Às vezes as pessoas falam, ai, nossa, eu vi alguém parecida com você, não sei onde. Eu falo, isso é normal. Você tem ascendência indígena? Olha, eu acho que a minha avó materna, ela tinha uma característica física muito parecida, assim, sabe? Só que ela falava que não, que ela era de descendência portuguesa. E a minha avó materna, que tinha uma carinha de alemã, dizia que tinha alguma, na família, algum descendente que era indígena. Então, eu não sei, mas pode ser que sim, né? Porque é um rosto diferente, bonito. Obrigada. Eu não acho sua cara comum, não. Obrigada. Bem legal. Você é daquelas que a gente morre de inveja que bronzeia rápido, né? Até que sim, tem, né? Aquele tipo, até que sim. Porque eu, menina, posso ficar 3 dias no sol. Eu incho, fico vermelhinha, parece aquele porquinho pig e depois descasco. Aí tem que tomar cuidado com o sol. Passar bastante protetor solar, né? Não, mas eu não queimo, né? Sim. Eu sou velha, eu sou da época que a gente usava bronzeador. Mas eu também, é verdade. Mas comigo não adianta. Não adianta, eu sou esse palmito. Branquinha. Então, você é granjeira? Na verdade, eu mudei para cá em 2020. 2021, na verdade. Só que eu trabalhava aqui já desde 2007. Tá. Trabalhei muitos anos numa escola aqui, que eu sou pedagoga, né, também, como formação, na Escola Ágora. Eu trabalhei lá muitos anos na Escola Ágora. Que legal. E trabalhei lá desde 2007 e deixei a sala de aula faz pouco tempo, na verdade. Deixei a sala de aula em 2024. No meio de 2024, quando eu resolvi me dedicar só à cerâmica. Que coragem, hein? Uhum. Que legal. Nossa, eu acho muito bacana quem tem esse ímpeto de ir para o que está no coração, né? Para a arte. Acho muito legal. Eu acho que, na verdade, isso é o que conduz a minha vida. Porque eu me formei dentista. Não lembro se eu te falei isso. Sim. Eu me formei dentista e tinha consultório, tudo. Só que eu tinha uma vozinha no meu coração dizendo que eu tinha que ser professora. Queria muito ser professora. Eu encontrava alguém que era uma professora e eu falava, nossa, mas me conta, como é que é ser professora? E meu olho brilhava, sabe? E eu gostava muito de ser dentista também. Mas, e aí chegou uma hora que ou eu ia fazer especialização em odontopediatria, que acho que é para lidar com criança, porque eu gosto muito de criança. Gostava muito de endodontia, que era canal, porque gostava da sensação de tirar a dor dos outros, isso era muito bom.
E aí eu resolvi fazer pedagogia. Foi um momento difícil de seguir o coração, porque o meu pai sempre me apoiou em tudo na vida. E nesse momento ele foi contra, que ele achava que eu estava maluca. Ele falava, mas você é uma boa dentista. Eu tinha atendido ele muitas vezes, né? E ele achava que eu era ótima, porque também pai coruja, né? Claro, e né? tinha consultório, tudo. E ele achava que eu devia continuar como dentista. E só que eu tinha uma vozinha dentro de mim que eu falava, meu Deus, e agora? Se eu não fizer pedagogia, eu vou ficar a vida remoendo aquilo, sabe? Porque eu tinha eu não sei dizer, mas uma agitação interna, assim, que eu queria ser professora, fazer pedagogia. E aí eu fui fazer pedagogia, e eu digo que acho que todo esse caminho que eu construí dentro da pedagogia, porque eu já gostava de fazer uns projetos muito diferentes, né? E muito interessantes com os alunos, assim, eu sempre colava nas professoras de arte, né, e fazia algumas coisas que eram interdisciplinares e usando muito até a própria argila, e foi assim que eu comecei a conhecer a argila profissional, que é muito macia, em escola, e muitas escolas usam, né, a própria Ágora tem um histórico grande com a arte. Então, eu me aproximava dos professores, assim, de tudo, na verdade, ciências, de história, para fazer alguma coisa interdisciplinar. E aí, eu resolvi deixar a odonto para fazer pedagogia, depois ele me apoiou. E aí, quando eu sempre tive, assim, uma vontade muito grande de mexer com argila, de fazer cerâmica, de entender o que era. E aí, toda vez que eu fazia uns projetos, eu colocava argila no meio, né? Colocava alguma coisa, fazia algumas atividades com meus alunos, porque eu era professora de classe, e eu falo que meu coração sempre vai pertencer ao segundo ano, que na Ágora era a sala de alfabetização. E em todas as séries que eu ia, como eu era professora de classe, eu trabalhava todas as disciplinas e trabalhava também, claro, impossível desassociar, né? A atitude, a questão do relacionamento entre os alunos e tal. E eu gostava de fazer umas dinâmicas e colocava a cerâmica no meio, porque a argila ela propicia isso Professora muito de facilmente. classe é a professora que ensina tudo. É a professora que ensina tudo, A polivalente, né? Que eles falam, que antigamente chamavam de tia. Tia. E Não que tem agora, mais? Não chamam? Como chamam agora? A professora. Só Professora ou professora. pelo nome, Sandra. Me chamavam de Sandra. Ah. É. Mas era tão gostoso, porque era família, né? O que as pessoas diziam que iam contra essa ideia de chamar de tia, né? Porque tem alguns trabalhos, algumas pessoas que defendem não chamar de tia, porque é como se fosse assim, como se você diminuísse a profissão. Porque a profissão de professora é muito desvalorizada, né? Entendi. Muito. Então, como se fosse assim, você é a tia. E é uma coisa que, não, porque a educação é uma coisa muito séria, né? Você estudar pedagogia, você está se preparando, você está lá como um profissional. E isso, para mim, sempre foi muito claro. Mas tem pessoas que não têm essa clareza. Né? Bom, é uma outra visão de mundo, né? Hoje que é tudo legalizado, colocado em caixinhas e tal. Mas, para mim, o tia era justamente o contrário, né? O afeto. Uma pessoa que está me enriquecendo, né? Tá... A gente criava vínculo. Que hoje, cara, você tem salas com... As minhas salas não passavam de 25 alunos e todo mundo estuda. Eu sou granjeira de raiz, então estudei aqui, moro até hoje aqui, e aí todo mundo era meio que parente. Sim. Todo mundo era vizinho. A professora você encontrava lá no mercado, você fazia natação com o filho dela. Isso. Então, mas isso meio tem que aqui. Era, tia. Ainda tem aqui esse relacionamento mais próximo, né? Então é uma delícia, porque para você ter uma ideia, hoje em dia eu digo que como o caminho todo que eu trilhei na odontologia, depois na pedagogia, me trouxe aonde eu estou hoje.
sabe? Porque eu vejo muita similaridade, tudo que eu aprendi, às vezes na odonto, tem algumas coisas que eu estou fazendo na produção de peça que eu vejo, e com os alunos também, porque eu dou aula, né, e oficinas no meu ateliê. E Nossa, isso é e o que muito tem interessante. aqui de odonto? Então, é interessante isso, né? Gostei dessa conexão. É muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho umas ferramentas da época da odontologia, né? Tem uma que chama Hollenbeck, por exemplo, que ela é muito delicada para escultura de dente, para fazer restauração, né? Ela era muito usada, nem sei se é ainda, porque já faz um tempo que eu parei. Mas o Hollenbeck, ele é um instrumento que tem um corte muito afiado e ele é muito delicado e tem umas partezinhas pequenininhas. Então, para fazer alguns acabamentos mínimos, é muito bom. E, às vezes, eu estou num processo de produção, sei lá, vou dar um exemplo. Essa peça aqui, por exemplo, que ela tem, tá vendo os detalhezinhos, assim? Eu gosto muito de fazer uns pequenos detalhes, assim, nas peças. Ah, esses pontinhos. Isso daqui são coisas que são como se fossem esculpidas, né, num determinado ponto da argila. Então, às vezes eu estou fazendo isso, ou quando eu estou fazendo uma máscara, e eu estou esculpindo aquilo, e eu vou lembrando de quando eu era dentista. Deixa eu ver. Dá uns flashbacks, sabe? Que barato! Porque tem essa conexão. É muito pequenininho, muito delicadinho. Isso. Tanto que eu tava olhando aqui, tava meio... Ops. Essa atividade com as mãos. É que eu trouxe só algumas coisas para você ver, mas nas minhas peças tem muito isso. Que lindo. Eu gosto muito de fazer alguns pequenos detalhes, sabe, nas peças. E isso tem a ver com... quando eu estou fazendo isso, eu acho, né, que isso tem a ver com a parte de dentista, né? Eu quando eu era dentista. Eu trabalhei com miniaturas, né? Eu tinha uma loja. E eu tinha bastante cliente dentista. Porque eles estão acostumados a mexer com o delicado, com o pequeno, né? Exato. E sabe olhar. Exato. Então, quando tinha um dentista aí, a gente mostrava as peças mais... detalhadas, mais difíceis, isso. Assim. E aí eles elogiavam e a gente ficava super vaidosa. Por exemplo, eu tinha uma caipirinha num copinho desse tamanho. Nossa. E a artista eu falava que ela era maluca, porque dentro da caipirinha era um copo, dentro tinha a água, o gelo e o limão. E aí eu falava assim, eu tô esperando o dia que eu vou encontrar a semente na fatia do limão. Sim. Ela falou, mas tá aqui. E eu vi. Eu falei, agora você vai ter que colocar uma mosca dentro do gelo. Né? Você vai ter que colocar mosca dentro do gelo. Isso. E era um micro. Era muito bonitinho. Então, eu acho que esse detalhe é uma coisa que eu carrego. Porque eu gosto muito. E eu gosto muito de tudo que eu gosto de fazer detalhes nas peças. É uma coisa meio terapêutica para mim. E gosto de olhar para detalhes. Gosto de quebra-cabeça. Sabe essas coisas assim que exige. Fascinada com eu gosto muito. Então, acho que isso é uma coisa que eu carrego, né? E aqui, vamos conversar dessas peças aqui, que eu acho que é uma coisa bem bacana. Essa, você me mandou uma foto, achei maravilhosa também. Essa peça aqui, essa daí é uma colherzinha que eu fiz também, de cerâmica. Essa peça, eu até trouxe, porque eu tenho uma dificuldade de escolher coisas. Meu ateliê tem muita coisa, porque eu gosto de produzir e... tem assim, como é que eu posso explicar? É como se fosse uma certa aflição, sabe? Meu ateliê chama Ateliê Vila das Ideias, porque as ideias são muitas. Vem muita coisa na cabeça e o tempo para fazer não é tão grande. E quando você está produzindo, você entra numa imersão, assim, sabe? É muito, muito gostoso, muito prazeroso. E tem uma linha do meu trabalho que eu gosto muito, que tem uma inspiração na natureza. Então, eu tenho muitas peças com folhas. Então, parece uma doida, porque às vezes eu gosto de correr no parque de manhã e às vezes, quando eu saio para correr, eu fico olhando sempre as árvores, as folhas, as flores, tudo, sementes. E muitas vezes eu fico escolhendo, olha essa folha, olha essa folha. Aí, outro dia eu fui viajar
e eu vi uma folha muito diferente, enorme, que eu falei, nossa, essa folha vai dar uma saladeira maravilhosa. Aí eu peguei a folha, às vezes eu pego coisa do chão, sabe? Que seria um lixo, sei lá, né? Volta cheia de E eu volto cheia de ideias. coisas, ideias para fazer, né? Até a folha do coqueiro. Recentemente eu fiz uma saladeira que eu estou finalizando, bem grande, que eu usei de forma a folha de coqueiro. Então, Essa eu daqui gosto. também é uma Essa é uma dessas? folha, essa daqui é uma folha que eu adoro. E por isso que eu trouxe ela, porque eu tenho muitas peças com essa folha. Ela é uma folha, tá vendo aqui, ó? Ela marca muitos veios da folha. Sim. E essa folha, quando você vai escolher folhas, eu já testei várias, né? Quando você vai escolher uma folha para imprimir na argila, tem algumas que não fica com o veio tão evidente. Então, você tem que ter ela um pouquinho mais capilarizada, sabe? Atrás, para poder escolher, porque senão ela fica mais lisa e não pega muito. Então, essa folha é uma folha que tem muito aqui na Granja Viana, e é uma árvore que às vezes as pessoas podam assim bastante, porque ela. E aí eu olho na rua, tem um monte dessas folhas caídas, e elas são ótimas. Então eu uso bastante. Tem muitas folhas. Você imprimiu a folha aí? Imprimi, é isso? Imprimi. Você fez a cerâmica e colocou a folha dentro? Na verdade, assim, eu gosto muito de fazer tudo na cerâmica, né? Eu falo. Mas eu trabalho muito com as 3 principais técnicas manuais e artesanais da cerâmica. Então, eu faço o pinte-pote ou belisco, que é aquela que você vai fazendo assim com as mãos e vai subindo um copo, um potinho. Eu tenho muita peça assim. Tenho a técnica da placa, que é você abre uma placa como se fosse uma pizza. Sim, você abre e você pode colocar em moldes ou modelar com a própria mão. E você tem a técnica do acordelado também, que é a técnica, sabe aquela cobrinha que a gente fazia de massinha na escola? É como se fosse mais ou menos essa cobrinha que você faz e você vai costurando e vai construindo e subindo uma peça. Então, eu gosto muito de usar essas 3 técnicas e muitas vezes eu misturo elas, né? E essa daqui foi feita com a técnica da placa, que é essa técnica que eu falei, que eu reluto. Outro dia me perguntaram, você não vai ter plaqueira? Eu falei, nossa, eu reluto para ter plaqueira. Porque a plaqueira, você tem alguns instrumentos da cerâmica que podem te ajudar, né? E alguns eu demorei muito tempo para ter, por uma questão de ir montando o ateliê, porque é muita coisa, né, que tem para você ter. E a plaqueira é uma que eu fiquei pensando se eu devia ter ou se eu não devia ter. Eu faço torno para algumas coisas, né? Mas a plaqueira eu não quis ter ainda. Eu não sei, eu reluto um pouquinho para ter. Porque na hora que você está abrindo a placa com rolo de macarrão, é como se fosse uma pizza mesmo. Eu me sinto como se eu estivesse muito conectada com a argila, sabe? Então, eu reluto um pouquinho. E essa folha foi feita assim, com a técnica da placa. Aí, depois que imagina que você tem uma placa aberta na mesa, depois você coloca a folha, você vai com o rolo de macarrão, e aí você imprime a folha nessa argila, depois você tira, ela fica marcada. E aí você recorta e você faz o que você quiser. Aí depois eu coloquei no molde para ela ficar mais bojudinha assim. Você pode fazer ela de vários formatos, né? Inclusive, eu trouxe um presente para você aqui. Oba! Que esse presente... Obrigada! Tem uma folha aí dentro. Olha que eu acho que delicadeza, representa gente. Bastante do meu trabalho. Bora lá. Eu gosto muito de folhas. Amo presente. Amo. Espero que você goste. É só um agrado. Ai, que delicado, gente. Que linda. Olha... Dá licença, florzinha. Gente, que coisa mais rica. Obrigada, Sandra. Imagina, é um prazer. E essas folhas, essas florzinhas que eu coloco, tudo eu pego na natureza, sabe? Que às vezes está caído tudo no chão.
E principalmente em época de tempestade, que aqui às vezes tem, né? Tem. Época de tempestade, de ventania. Aí depois, pra mim, é tipo shopping, né? Porque eu volto cheio de galho, cheio de galho, cheio de folha. E aí eu seco as folhas lá no meu ateliê, eu seco as flores no meu ateliê pra fazer esses arranjozinhos, porque dá um charme, não dá? Nossa, eu acho é muito bonito, chique. bonito. Ah, que bonitinha. Eu vou deixar aqui em cima. Ficar curtindo ela. Obrigada. Imagina. E a caixinha já é uma coisa legal também, né? De madeira. Eu sempre digo que a embalagem faz diferença, não faz? Faz. Eu também acho. Acho que Tinha uma embalagem bonita valoriza, né? Tinha um perfume quando era criança, não sei se existe ainda, Giovanna Baby. Você existe? Existe. E eu adorava, mas não por causa do cheiro, por causa da caixa. Da embalagem. Uhum. Que era toda cheia de frufrus e tal. E aí eu pedi de presente um desses. E até hoje eu tenho a caixa. O perfume já foi, mas a caixa tá lá. Eu gosto. Eu acho que eu sou um gato também. É que nem gato, né? Tem aquela piada que o dono comprou um sofá pro gato, todo bonito, todo não sei o que e tal. E o gato preferia a caixa. Exato. E criança pequena também, né? E aí tem o meme e o gatinho falando, você comprou porque você quis. Mas a gente brincava sobre isso com meus filhos, que eu tenho 2 filhos, né? Quando eles eram pequenos. Que às vezes o mais importante não é o presente, né? É a caixa. Porque quando eles eram pequenos, se você desse um presente grandão, eles amavam aquela caixa enorme, porque eles queriam entrar. Lógico. Né? Entrar ali, brincar de casinha, brincar de tudo, né? Podia virar um mundo. Esse aqui, que eu achei também bem interessante. Ele parece uma espaçonave, né? Esse daqui, ele é um dos vasos que faz parte de uma exposição que eu fiz no final do ano passado, que se chamava Arte dos Vasos Costurados. Essa exposição é uma exposição, aí tinha um complemento, que era juntando meus pedaços, porque quando eu fui fazendo, como eu disse, quando você está produzindo uma peça, você vai entrando num processo de imersão, assim, é muito especial. E, de repente, eu comecei a produzir vários vasos com essa mesma técnica, que é a técnica da costura. Então, a maioria dos vasos, algum tem uma técnica mista, uma cobrinha, um acordelado junto, mas a maioria é placa. Aí eu faço os moldes e costuro, né? Então, aqui, por exemplo, esse vaso, eu tenho como se fosse uma saladeira aqui, outra saladeira aqui, e aqui eu fiz um acordelado para ele ter essa partezinha. Então, ele é costurado. É como se fossem... Ele tem 1, 2, 3, 4 peças. Entendi. Costuradas. E esse vaso, quando eu estava fazendo os primeiros, eu comecei a fazer um vaso, comecei a fazer outro, e esse daqui surgiu na minha cabeça, assim, que eu precisava fazer ele. E ele surgiu exatamente dessa forma, porque esse daqui eu queria com essa argila, que é a argila terracota, que para mim é uma argila que é muito raiz, digamos assim, né, da cerâmica, e eu já pensei nele com esse tom aqui, branco, e com esse trabalho aqui, que eu gosto muito de fazer padrões, né, nas minhas peças, e gosto também de textura. Então, esse aqui tem essa textura aqui em cima, e tem esses padrões, que são feitos manualmente, 1 a 1, desgastando. Depois que você desgasta tudo, na hora de esmaltar é outro trabalho, que eu adoro, que é bem detalhado, porque depois você tem que esmaltar tudo e ir limpando um por um, para ficar o esmalte só aqui dentro. Né? Que trabalhão! Então, Quanto tempo demora para fazer uma peça assim? Para fazer uma peça assim? Depende, né? Depende do tempo contínuo que você vai ficar nela, mas ela tem um tempo, pelo menos, de secagem e tal, você não consegue fazer em menos de 1 mês. Verdade. Impossível. Normalmente demora uns 2 meses para você fazer um vaso desse, porque você vai fazer... no caso desse, por exemplo, né, você tem que fazer a técnica da placa, aí você faz uma peça, você faz outra peça, você faz as 4 peças que vão ser coladas. Aí você deixa ela um tempinho e você vai acompanhando o tempo de secagem. Quando ela tiver um ponto que chama ponto de couro, que é o ponto ideal para você conseguir fazer
essas inserções aqui, né? E essas esculturas aqui, e também para você grudar, ele não pode passar muito e não pode ficar muito mole, gente. senão ele desmonta. Então tem que ser o ponto, eu falo para os meus alunos, que o ponto ideal é a maior dificuldade, eu acho que da cerâmica, é você saber o ponto certo. Porque o ponto certo, se você sabe o ponto certo, você consegue fazer de tudo com ela. Então, aí você tem que estar no ponto certo para poder fazer essa colagem. Depois fazer o brunido, que eu gosto muito de fazer o brunido, que é, não sei se você conhece, sabe o que é brunido? Brunido é quando você vai alisar a peça. E eu gosto muito de usar o brunido com pedra, que é um procedimento um pouco ancestral, sabe? Porque antigamente, principalmente os povos indígenas, né, tal, que não tinham forno, nada disso, para você deixar a peça bem lisinha, não tinha esmalte, né? Então, como não tinha esmalte, eles, para deixar a peça bem lisa e brunida, com esse aspecto mais brilhante, eles deixavam ela bem... O brunido é como se fosse um acabamento, um polimento bem fino. E eles faziam isso com pedra. E pegavam as pedras mais lisinhas, mais polidas do rio, para poder esfregar na peça. E é muito bonito, porque quem começa a mexer com argila, quando você começa numa oficina, ou com os alunos que estão iniciando, que nunca fizeram isso, eles falam que é muito satisfatório, e é mesmo. Porque você começa a esfregar a pedra assim na peça, e a peça vai ficando lisinha na hora, sabe assim? É muito bonito de ver. E eu gosto muito de fazer esse processo também, que é super artesanal, né? De deixar a peça bem lisinha. Você vê, né, a transformação. E aí, depois que você faz, então, monta a peça, deixou no ponto de couro, montou a peça, fez todas as inserções, né? Nem sempre dá para acabar tudo isso num dia só, você tem que ir fechando a peça com um saco plástico para ir controlando o tempo de secagem da peça. Aí você deixa depois a peça secar até o ponto de osso, que a gente chama, que é quando a argila está completamente seca. Aí, quando ela está completamente seca, você leva para o forno de temperatura baixa, entre aspas, que é quase 1000 graus. Nossa, baixa. Entre aspas, né? Aí, depois que sai, ela sai de um jeito que a gente chama de biscoito, que é quando a peça já teve essa primeira queima. Aí, ela está no ponto de esmaltar. Então, aí a gente faz a esmaltação, principalmente em peças mais com uma esmaltação como essa. É importante, né, passar por esse processo que você tem que estar no ponto de couro, você vai limpando, no ponto de biscoito, você vai limpando e até você deixar o esmalte só onde você quer, né, que ele apareça. E aqui dentro também está esmaltado, que eu gosto de esmaltar minhas peças por dentro para impermeabilizar, né? Sim, eu ia perguntar isso. Sim. Então a gente pode colocar água e colocar uma flor aí. Sim. E aí depois ele vai pro forno de novo. Aí ele vai... o esmalte, normalmente, é engraçado. Esse aqui, por exemplo, ele chama Azul Porto, né? Esse esmalte. Ele é vermelho. É um pó vermelho. Só que ele passa por um processo de transformação química no forno, na alta temperatura, para chegar nessa cor. Então, a temperatura que eu uso de altíssima temperatura é 1240. Se a gente usar um forno numa temperatura mais baixa, às vezes não chega na mesma cor. Então, tem muitas variações, né? Na hora que você vai montar o forno. Nossa, é um processo criativo e que você não tem o controle total, né? Exato. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto da cerâmica de alta temperatura, sabia? Porque você não tem o controle total, inclusive da cor. Porque às vezes você coloca numa prateleira, diferente prateleira, você coloca embaixo ou mais para cima, e ela varia. Às vezes, a pincelada que você deu, ou o banho que você deu foi 1 segundo mais demorado, o esmalte não vai ficar exatamente igual ao que você tinha antes. Então, por isso que eles falam que a peça é única, né? É muito especial, porque não tem como você reproduzir exatamente igual. Não. Você tem 6 pratos, cada um vai ser diferente. Exato. É o mesmo jogo, mas é que é essa beleza. Beleza. Como é que fica assim... esses veios, essa variação. Isso daqui, eu vou até pegar a jarra para mostrar, porque isso daqui dá para mostrar bem isso daqui. Esse daqui é um trabalho que chama Neriag.
eu gosto muito de dar aula, como eu falei, né? Tô vendo, E eu tô tendo aí- uma aula aqui. Eu devia estar anotando tudo isso. E aí eu vejo uma similaridade muito grande entre dar aula de cerâmica e dar aula de alfabetização, porque a série que eu mais gostava era a alfabetização. E eu vejo o mesmo brilho nos adultos que eu via no olho das crianças quando elas começam a ler e escrever. É muito bonito. É impressionante, porque assim, e é engraçado porque as crianças chegavam assim, eu lembro no segundo ano, quando eu ia, que era a série de alfabetização lá na Ágora, né? Quando eu dava aula lá, o segundo ano era a sala de alfabetização. E as crianças que ainda, tinha criança que às vezes chegava lá sem saber a letra do próprio nome. E elas faziam assim, ó, muito rapidamente, era muito bonito. E elas faziam isso com uma descoberta, quando o olho brilhava. E chegavam na série, sabiam que era a série de alfabetização, e falavam assim, mas Sandra, olha, eu queria aprender a ler e escrever direito, mas eu não sei nada. E é engraçado que quando os alunos começam na exploração da argila, acontece a mesmíssima coisa. Porque eles falam assim, olha, mas eu não tenho muita coordenação motora, eu não sou muito boa com essas coisas. E aí começam a criar e querem fazer tudo certinho. Aí depois começam a descobrir como é interessante, o olho brilha quando vão descobrindo também esse prazer de mexer com argila. E esse vaso aqui foi um aluno meu que me inspirou a começar a fazer esse trabalho, porque eu dei uma oficina e ele nunca tinha tido experiência com argila. E ele, quando ele começou a mexer, ele se encantou, o olho dele brilhou. Depois ele começou a fazer curso comigo e ele começou a se envolver com uma técnica que chama nericome. E o nericome, ele faz esses desenhos, mas é mais parecido com isso aqui, ó. Isso daqui não é meu, tá? Isso aqui é de uma tia minha de Jarinu, que ela faz de biscuit. E isso daqui é um pouco parecido, que ela mistura as massas e corta. No que corta, faz uns padrões, uns desenhos, tá vendo? O nericome, ele é um pouco parecido com isso. E ele tem esses desenhos. E o neriag, ele também é usado com a mistura de argilas, de cores diferentes, só que ele é mais livre. E eu gosto, porque eu acho que eu já sou muito certinha na vida, eu falo. Então eu gosto de, assim, na cerâmica, ser um pouquinho mais solta, sabe? De inventar, de não ter esse controle. Então, cada cor dessa é uma argila Cada diferente? cor dessa é uma argila. Aí é uma técnica que chama neriag, para misturar argilas. Lindo, lindo, Bonito, lindo, né? lindo. E eu comecei a aprender isso por conta desse aluno, para poder ensinar ele, né? Porque os alunos vão ensinando a gente muito mais do que a gente ensina. E aí eu falava isso para os meus alunos quando eu era professora de criança, que é verdade também, e agora continua a mesma coisa. Tenho sorte, sempre tive alunos excelentes. Fala da exposição Pequenos Grandes Detalhes e O Barro em Nós. Eu achei esses dois nomes muito bonitos, muito legais. Essas são exposições que estão se formando, né? Para acontecerem agora, no final do ano. Essa do Barro em Nós é uma exposição que eu tenho muita vontade de fazer, junto com uma amiga minha, ceramista, a Manuela Pundex Capinelli, que também é aqui da Granja, que é uma pessoa que eu adoro e admiro o trabalho dela demais. Nossa, a Granja Viana é Ela uma manancial maravilhosa. de artistas, né? Sim. E todos excelentes, muito engraçado isso. Eu fico muito feliz. A gente tem muito um coletivo orgulhosa. de ceramistas agora, você sabe, né? Sei. E esse coletivo também, nossa, tem muito ceramista incrível. Você tá naquela escultura que tem na Tô, Praça no do Totem. Sino? Sim, tô. tô. Eu passei outro dia, fiquei tão feliz de olhar, só que eu queria parar para olhar direito. Tem muita coisa para ver lá, é muito bonito. A gente fez 3 totens, né, no final, com tantos ceramistas. E agora a gente vai ter um outro evento, agora dos ceramistas, aqui dia 2 de agosto, no Parque Teresa Maia. E vai ter também uma exposição que a gente está organizando no SES. Sabe onde que é o SES? Ali perto de Alphaville. É Centro de Educação e Sustentabilidade, será? É bem na entradinha de Alphaville ali. É um lugar muito interessante. E quando que vai ser? Vai ser em setembro. Final de setembro.
A Eu não gente tá sei quanto a nossa organizando. entrevista vai ao ar, mas eu vou tentar encaixar ali. Enfim, mas aí eu tava falando sobre o Barro em Nós, né? Uhum. Que é uma exposição que eu tenho vontade de fazer com a Manô, que é essa minha amiga ceramista, que tem um trabalho muito incrível e que quando eu comecei, que eu não tinha forno, foi ela que me ajudou, né? E eu admiro muito o trabalho dela e eu acho que ela também gosta do meu, que eu me sinto muito honrada com isso, aliás. E então a gente tem essa vontade de fazer uma exposição como se fosse uma junção da nossa essência, sabe, no barro. Então tem alguns vasos que a gente planejou, que a gente fez junto, e que tem alguns grafismos meus, alguns detalhes que eu coloco lá. E tem os vasos também que a gente desenhou e que ela vai colocar a cara dela. E coisas que estão juntas, minha e dela. Porque ela tem um trabalho muito bonito de muitas coisas, mas uma marca principal do trabalho dela são flores. Ela faz flores de cerâmica muito bonitas. E as flores vão brotando dos vasos, assim, é uma coisa linda, linda. Então eu até fiz uma flor com grafismos, uma grandona que eu falei, Manô, em sua homenagem essa flor, mas ela tá rústica. Ai. Então essa é a exposição que, se Deus quiser, vai surgir, né? A gente tem já alguns vasos que a gente fez juntas e chama O Barro em Nós. O tema é lindo, o título. Você gosta bastante de arte indígena, né? Gosto muito. E de onde Gosto. surgiu isso? É uma boa pergunta, mas você sabe que eu sempre me encantei com isso, sempre. Sempre que eu via um padrão indígena assim, eu ficava muito curiosa e fissurada. E eu acho que, como pedagoga também, eu tive alguns projetos de estudar povos indígenas. Na Escola Ágora, que é onde eu trabalhei muitos anos, tinha o Dia dos Povos Indígenas lá, que era bem tradicional. Sempre tinha, sabe, um estudo anterior sobre os povos indígenas. E eu ficava muito debruçada nesse estudo, junto com os alunos, sabe? Porque eu sempre me encantei com isso. Então, eu acho que vem daí, de tudo isso. Que foi uma coisa que foi entrando, assim, e crescendo dentro de mim. Que bacana. Tem muito a ver, né? O barro, ser da terra. Sim, sim. Né? Eu Sim. gosto muito de cerâmica, gosto demais. Eu acho que é uma arte especial. Porque ela é mais aplicada, né? Isso eu acho bacana. Sim. Não morre em si. Ela tem uma funcionalidade, geralmente. Mesmo que não tenha, ela toca a gente, né? Parece que sempre tem esse diálogo. Sim. Né? Eu acho que aí a gente, feito do barro, né? E do barro vai voltar. Né? Eu vou começar a fazer agora uma pós em arte-terapia, exatamente por isso. Porque eu percebo como a cerâmica, assim, o barro, ele vai mexendo com as pessoas de um jeito muito bom, muito positivo, e em mim mesma, sabe? Eu falo, gente, tem dia que eu tô assim, saiu estressada com alguma coisa, preocupada, tal, eu tenho que sentar e fazer pinte-pote, que sabe, é na mão, assim, e isso vai acalmando, vai transformando um pouco, e aí eu vou fazer essa pós até para entender o que acontece comigo mesma e para poder ajudar mais ainda meus alunos, né, também, para poder orientá-los, enfim, e propor mais atividades. No histórico você contou que você comprava sacos gigantes de argila. Sim. Só para se divertir, só para mexer. Sim. Quando eu descobri essa argila que eu falei em escola, eu trabalhava ainda lá em São Paulo, numa escola que já fechou até, que chamava Escola Habitat. E lá eu conheci uma professora de arte, que eu falei, né, que eu já ia junto com os professores para melhorar, fazer uns projetos melhores. E ela me apresentou um mundo de muitas possibilidades na arte, e ela tinha esse barro, que é a argila profissional, que ela é mais macia, é diferente. E até hoje eu gosto de usar esse mesmo barro,
porque agora eu conheço vários fornecedores, né, de argila profissional, mas eu gosto de usar esse mesmo, que eu acho ela mais macia. E então ela comprava e daí eu lembro que eu peguei o contato, só que eles só entregavam a partir de 100 quilos. Gente. Aí eu falava assim, isso quando é uma compra baixa, a partir de 100 quilos. E aí na época eu falei, nossa, mas aí conversei com a mulher e convenci que quando ela viesse aqui eu podia comprar pelo menos 50 quilos. Aí comprei 5 sacos de 10 quilos, né, porque o saco é assim. E aí fiquei com 3, dei um para minha irmã, outro para minha outra irmã. E aí meus filhos eram pequenos ainda, e aí a gente ficava fazendo algumas coisas com argila. Eu lembro que eu fiz uma girafa desse tamanho, assim, sabe? Eu peguei muito gostoso. E você tem guardado isso? Eu tenho guardado dessa época uma máscara que eu queimei, porque a girafa, como eu não queimei, ela depois quebrou. Tinha um leão que a gente fez, eu e meu filho, que também eu deixei, eu lembro, na varanda sem queimar, e ele se desfez, né? Mas eu tenho uma máscara que eu guardei e que eu queimei, e ela continua lá, aquela lá tá no meu acervo. Que legal. Que foi a primeira peça, assim, que eu fiz, que depois eu queimei, que é muito especial. Tão importante isso, né? Sim. Você vê a tua história ali. Eu vi, você trouxe uma outra aqui. Você gosta de máscara, né? Eu adoro. Eu gosto também acho muito. Legal, porque eu fiz teatro, então tem um significado forte pra mim. Nossa, ela é pesada. E a máscara, ela é engraçado, porque elas vão surgindo assim na nossa cabeça, e cada época da vida parece que tem uma máscara que te representa muito mesmo. É muito gratificante e muito terapêutico fazer máscara, eu acho. Tem todo um estudo, né? De simbologia, né? Inclusive nas culturas, né? Dos povos indígenas, africanos. E essa daqui tem algum significado em especial? Olha, essa daí, quando eu estava fazendo uma outra máscara, eu tenho várias máscaras no meu ateliê, mas saiu de uma série que eu estava fazendo, que eu fiz 4 máscaras. E elas ficavam vindo na minha cabeça, uma atrás da outra. Então, a primeira que surgiu era um índio. Eu queria fazer um índio. Eu já imaginei uma máscara que é toda branca, que eu tenho lá, toda branca, com os grafismos tal, indígenas, e com penas brancas. E aí eu tinha ele na cabeça e precisava fazer esse índio. Quando eu estava acabando de fazer esse índio, eu já surgiu essa outra máscara na minha cabeça, que para mim, essa daqui, ela é mais africana, para mim. E aí eu comecei a pensar, assim, eu não sei, parecia que eu tinha que representar os povos do mundo. Porque depois surgiu uma outra que, para mim, na minha cabeça, ela é muito inca. Ela parece inca. Essa. Põe no telão aí. Essa daí parece muito inca, não parece? Parece. Quando eu olhei, falei... E essa daí, daí você vai lembrando de muitas coisas, né? Porque quando eu comecei a dar aula, a primeira escola que eu virei professora titular mesmo, né? Não auxiliar, titular foi a Escola da Vila. Não sei se você conhece. E na Escola da Vila tinha um projeto, eu era professora de 4º ano. Tinha um projeto que era dos povos originários da América Latina. Então, eu lembro que eu estudei com eles, principalmente os incas, né? E depois, teve uma época, numa outra série, que eu estudei muitos astecas. Então, toda vez que a gente estudava, assim, a simbologia, até as máscaras, os deuses, né? Que eles cultivavam e tal, eu acho que vai vindo tudo na nossa cabeça. Então, essa série de máscaras, eu acho que foi mais nesse momento, foi baseado nisso. Entendi. E aí tem uma outra que você passou aí, que é uma máscara de uma série de máscaras femininas, para mim. Ela tem um brinco, não sei se você percebeu, mas para mim são uma série, eu estava fazendo máscaras e de repente eu tenho 3. Vieram 3 máscaras femininas. E elas tinham
elas têm uma trinquinha. Aí ela começou a abrir uma trinquinha. Eu fui lá e fechei a trinca. Aí eu peguei e ela estava abrindo uma trinquinha de novo. Aí eu olhei e falei, gente, eu não tenho que fechar essa trinca, eu tenho que abrir. Aí eu comecei a abrir mais trincas, porque a minha sensação foi como se tivessem cicatrizes nela. E são mulheres, são todas mulheres. Aí eu falei, gente, por isso que... e é uma representação no momento, assim, de mãe de filho adolescente, sabe? Que tem algumas coisas, né? Que a gente tem que trabalhar também e tal. Então, é muito interessante como conversa, sabe? Com o momento que a gente está vivendo e com coisas que a gente tem que expressar que estão lá dentro. E que a gente, às vezes, nem percebe. A gente percebe depois, sabe? Uhum. E, às vezes, não, né? Tem coisas que a gente faz que não necessariamente vai estar consciente depois, né? A sua história acaba ficando na peça. Por mais impessoal que você tente ser, tem um momento que está acontecendo ali, né? Exatamente. Não tem como, acho que a obra, a tua obra faz parte de você, né? Sim. Isso é muito, muito forte. E a cerâmica, isso é uma coisa maravilhosa, não é? Porque é impressionante como cada um se expressa do seu jeito e se mostra ali. Porque com os meus alunos, por exemplo, eu tenho alunos de curso regular. Alunos no curso regular, ou até de uma oficina. Vamos supor, uma oficina que eu estou dando e que eu estou dando a mesma instrução para todo mundo fazer, entre aspas, a mesma coisa, a mesma técnica. Vou fazer um potinho. Mas cada um sai muito diferente um do outro. Assim, e eu gosto disso, né? Eu gosto que os alunos se arrisquem, que eles tentem, que eles experimentem. Porque eu falo, é engraçado que quando eu comecei a fazer aula de cerâmica, eu tive algumas professoras já. E eu tive algumas professoras que não deixavam eu me arriscar. Eu tentava fazer umas coisas novas, porque eu ficava assim, parecia uma criança, sabe? Porque às vezes eu ficava assim, será que eu posso fazer? Não, isso não vai dar certo, isso não vai. E eu ficava com muita vontade de testar umas coisas diferentes, né? E não dá. E eu falo o contrário para os meus alunos. Eu falo, não, testa. O máximo que pode acontecer não dá certo, a gente vai descobrir, não é? Faz parte. Eu dei aula de teatro e era aula montagem. Uhum. E aí uma vez o menino que estava trabalhando comigo, não fazia pouco tempo, ele falou, eu discordo da sua direção nessa cena. Eu falei, nossa, que joia! Adorei! Proponha! Uhum. Aí ele montou a cena e falou, eu faria desse jeito. E aí a ideia era justamente ele experimentar uma novidade e dali eu sabia que não ia, em tese, dar certo, porque eu já tinha todo um preparo anterior, anos antes e tal, sabia o que eu queria naquela cena, mas eu deixei ele fazer a versão dele. E ele falou, não, é melhor a sua versão. Eu falei, peraí, você me trouxe material, eu vou usar. Aí eu incluí um pouco do que ele tinha trazido na cena e ela ficou incrível. Exato, porque enriquece, né? E aí eu falei, olha, você foi diretor nessa cena. Eu sou a diretora da peça, mas essa cena aqui é sua. Ficou tão feliz, assim, foi uma experiência de troca tão bonita, tão bacana. Eu acho hoje. E a gente é muito amigo hoje e a conversa rola muito legal. Carlinhos, te amo, tô com saudade. Então, eu falo isso porque eu tenho sorte também, porque eu sempre tive alunos maravilhosos e muito afetuosos, sabe? Sempre. E eu continuo agora com os alunos mais velhos e também alunos criança, né? Porque eu dou aula para todas as idades, né? Inclusive, eu tive fazer aula contigo. Eu tive uma aluna de 100 anos, a Dona Maria, lá na Solange. Porque eu dou oficinas na Solange também, né? Da Galeria de Arte da Solange Viana. E aí, a gente deu uma oficina lá e tinha um grupinho, e dentre elas tinha a Dona Maria, de 100 anos, que ela levantava para sovar argila. Eu ajudei ela pouquíssimo. Você acredita? Mas ela é por isso que ela tinha 100 anos. Linda, por isso que ela tinha 100 anos. E ela levantava, eu falava, Dona Maria, você não quer que eu... Não, ela levantava, sovava argila, fazia tudo. A gente ficou, todo mundo, foi um exemplo, assim, muito bonito. Muito e legal. Eu acho que, como professora, assim, esse lado me ajuda, né? Porque eu tenho a pedagogia, eu tive a experiência de professora.
a gente consegue aprender muito e se inspirar muito com os alunos, né? E tirar o melhor de cada um. É muito bonito isso, de ver essa troca e aprender. Eu me inspiro muito nos alunos e essa questão até da experiência, porque às vezes você não ter a experiência, no caso da cerâmica, da argila, pode ser uma coisa boa, porque às vezes você tem uma ideia que, tipo, tá totalmente... Ninguém teria pensado naquilo, né? Uhum. Então é muito legal isso. Eu acho que a gente tem que estar aberto para poder ser um bom professor. Na minha concepção, a gente tem que estar aberto para poder ouvir o aluno e deixar ele dar ferramentas para ele seguir, né? E conseguir ir descobrindo o próprio caminho. Nossa, que ótima professora você é. Adorei. Quero ter aula já. Só um minutinho que eu vou fazer o meu comercial aqui. Claro. Se você é empresário ou mesmo pessoa física e gosta do podcast e acha os assuntos que a gente trata aqui importantes, sempre com esse viés de arte, cultura e entretenimento, você pode participar do programa. E como? Sendo um patrocinador. Eu agora estou incluída, o programa está incluído na Lei Rouanet, que permite que você tenha renúncia fiscal investindo o dinheiro que iria, o imposto que iria para uma outra coisa aqui no podcast. Eu estou aguardando para você entrar em contato comigo e a gente poder conversar. Tenho muitas devolutivas bacanas, por exemplo, tá com o seu logotipo aqui no nosso telão, participar de um livro que está sendo escrito a respeito do podcast. Afinal, já são mais de 70 entrevistas, mais de 1 ano e meio trabalhando aqui no Estúdio 21 para crescer a arte, cultura e entretenimento e o conhecimento em geral. Então, se você acha que esses temas são importantes, eu aguardo você aqui para colaborar com o podcast e fazer esse programa melhor ainda, como, por exemplo, quem fez foi A Mesa, que é um restaurante aqui que a gente tem na região da Granja Viana, com 2 unidades, uma na Avenida São Camilo e outra na Avenida São Camilo 1030 e outra unidade no Square Open Mall. Eles trabalham com refeições prontas, pratos prontos, embalados, com uma técnica que não usa nenhum químico, ou alguma química para conservar os produtos. E, pasmem, o Carlos Del Nero, que é o dono que me contou aqui no podcast, ele conseguiu um sushi durando meses na embalagem, coisa que a gente às vezes recebe ele pronto na hora e a alga já tá mole. Ele falou que consegue a consistência do sushi fresco por bastante tempo com essa técnica das embalagens. Vá lá no La Mesa experimentar, comida excelente, chefe de cozinha premiada pela Cordon Bleu, e eu sou consumidora praticamente semanal, toda hora eu tô lá comendo alguma coisa. Tem prato brasileiro, mexicano, japonês. Eu, saindo do podcast, vou passar lá correndo para experimentar mais alguma novidade do A Mesa. Agradeço muito o patrocínio do A Mesa e espero a sua participação aqui no podcast. Muitíssimo obrigada e eu aguardo vocês. Obrigada. E as saladas de lá também são muito boas. Tudo, né? é muito bom, né? O doce de lá Sim, é bom. É tudo bom mesmo. Nossa, eu gosto muito também. Fresquíssimo. E é super prático, né? Muito bom. É bem gostoso. Tô morrendo de vontade de ir lá. Sandra, você quer dar o seu serviço? Sim, pode ser. Suas redes sociais? Sim. Como é que a gente encontra você? Bom, eu tenho um Instagram, que é @Vila das Ideias. Só isso. Pode ser em contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, eu mesma que respondo. No 11, né, 9 70 18 44 38. Tenho turmas de curso regular, tenho as oficinas que eu faço
E tem a minha produção, que a gente não pode deixar de produzir, né? É uma coisa muito especial esse contato. Se você tiver vontade, vem que a gente vai ser bem recebido, bem tratado lá no ateliê. Obrigada. Obrigada a vocês que assistem o podcast toda sexta-feira, às 7 horas da noite, pelo Spotify ou pelo YouTube, aqui direto do Estúdio 21. Agradeço demais e espero o seu joinha, a sua inscrição, o seu compartilhamento para a gente poder fazer desse programa brilhar e ser muito mais legal do que ele já é. Agradeço demais e conto com tua visita aí semana que vem, 7 horas da noite, sexta-feira, pelo YouTube, pelo Spotify, direto do Estúdio 21 aqui, de Carapicuíba. Um beijo, um ótimo fim de semana para você.